Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro diz que o presidente do BNDES, Joaquim Levy, está com a cabeça a prêmio. O motivo foi a nomeação de um assessor que trabalhou no governo do PT. Eu já estou por aqui, o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O site Intercept divulga novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. O laudo do ML aponta: o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais atirou 13 vezes. Aumentam as denúncias de violência contra os idosos. E a maioria das agressões acontece dentro de casa. Morre o diretor Franco Zeffirelli, um dos maiores nomes do cinema italiano. A Catedral de Notre Dame recebe a primeira missa depois do incêndio que destruiu parte do patrimônio. Copa América, o Brasil já pensa na Venezuela, depois da vitória sobre a Bolívia. Copa do Mundo Feminina, a craque Marta levanta o astral da seleção antes do jogo decisivo contra a Itália. Agora, no Jornal Nacional. O Jornal Nacional teve acesso ao resultado da perícia nos corpos do ator Rafael Miguel e dos pais dele. O laudo do IML aponta que a família foi atingida por 13 tiros, como mostra a reportagem de César Galvão. No mesmo dia em que os corpos foram retirados da cena do crime na zona sul de São Paulo, os legistas começaram a trabalhar. O IML concluiu os exames em 5 dias. O laudo do IML sobre os corpos do ator e dos pais dele foi entregue ontem para a polícia. Os legistas descobriram que Paulo Cupertino Matias descarregou uma pistola aqui na porta da casa. Disparou 13 tiros nas vítimas. O ator foi o alvo principal. O IML concluiu que Rafael Miguel foi atingido por 7 tiros. 1 na cabeça, 1 no peito, 3 nas costas e 2 no braço esquerdo. O pai dele, João Alcísio, levou 4 tiros. 1 no peito, 2 no braço esquerdo e 1 no braço direito. A mãe, Miriam Miguel, foi atingida por 2 disparos, 1 no peito e 1 no ombro direito. As buscas por Paulo Cupertino Matias já duram 6 dias. A polícia vasculhou 50 endereços atrás dele. Os investigadores percorreram áreas de mata e foram até falar com a mãe do comerciante para pedir que ela o convença a se entregar. A família está bem sentida, a mãe estava bem, sentiu bastante, mas infelizmente eles falam que não tinham contato nenhum com ele. A polícia investiga se Paulo Matias fugiu neste carro. Os investigadores já sabem que o abastecimento feito um dia depois do crime foi pago com o cartão de uma parente dele. O veículo, que foi localizado ontem, não está no nome dessa parente, e a dona do carro disse que não conhece o comerciante. Durante a semana, a polícia apreendeu outros 2 carros que Paulo usava antes de matar a família. Este vermelho foi lavado depois do crime, e os peritos não encontraram nenhuma impressão digital. Amanhã vai fazer uma semana que a família foi assassinada. Rafael e os pais tinham ido até a casa de Isabela para oficializar o namoro. Desde então, Isabela, a mãe Vanessa e o irmão não voltaram mais para casa. Eles estão escondidos com medo de Paulo Cupertino. Na prática, a medida protetiva concedida ontem pela Justiça para que ele não se aproxime da mulher e dos filhos só tem efeito quando o comerciante for encontrado. Hoje é o Dia Internacional da Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Aqui no Brasil, os casos vêm aumentando nos últimos anos. Eles já têm muitos anos de serviços prestados, muita história para contar. Dona Ana Maria ensinava crianças a tocar piano. Inclusive, eu inventei um método, Eu pus nas teclas as cores e pelas cores eles tocavam as musiquinhas. Têm conhecimento e experiência que não se absorvem buscando na internet. Merecem todo o nosso respeito, mas nem sempre recebem. No ano passado, o número de denúncias de violência contra idosos no Brasil aumentou 13% na comparação com 2017. O Disque 100, um serviço federal, recebeu mais de 37 mil denúncias. 38% foram de negligência, 26% de violência psicológica, xingamentos, humilhação, por exemplo. Quase 20% das ligações denunciaram abusos financeiros e patrimoniais, como ficar com a aposentadoria ou destruir bens do idoso. E 12% das denúncias
foram de violência física. Mais de 14 mil vítimas são idosos que têm algum tipo de deficiência física, mental, visual, auditiva. Essa violência dói ainda mais do que os números sozinhos sugerem. É que os principais agressores são aqueles que mais deveriam cuidar dos idosos. Em mais da metade dos casos, são os filhos ou os netos. Esta casa, na zona leste de São Paulo, cuida de idosos que já não têm mais relação com a família. Muitos são vítimas de abandono e outras formas de violência. A violência financeira, né? Por exemplo, tem idoso aqui que a família, o filho, o neto, o sobrinho, vem no dia do pagamento, né, do idoso. Então, para acompanhar o idoso ao banco, receber, e aí leva a aposentadoria do idoso. Nem mesmo no Dia das Mães, às vezes elas ficam esperando que os filhos venham, mas daí acabam não vindo. Eles sequer conseguem falar sobre o que sofreram. Esta médica geriatra lembra que a rede pública de saúde e assistência social só consegue atender uma parte dos idosos que precisam. Ela explica que existem sinais que podem indicar que um idoso está sofrendo alguma forma de violência. Idosos que estejam gritando demais, idosos que estejam adoecendo, emagrecendo, precisam ter um olhar especial. Não só da família, como da comunidade como um todo. E uma rede de suporte social é importante, tanto para auxiliar o idoso quanto o próprio cuidador. Dona Lisíria escolheu morar num residencial para idosos e sempre recebe a visita da família. Com 92 anos, ela ainda consegue cuidar de quem precisa mais do que ela. Eu posso ajudar uma senhorinha que está andando de cadeira de roda. A senhora se sente útil ajudando? E estou arrecadando amigos, porque para mim isso é muito importante. De Porto Alegre vem um exemplo bem-sucedido de proteção a mulheres ameaçadas pelos companheiros. Foram muitas brigas e xingamentos até que as agressões verbais do companheiro se transformaram em uma ameaça real. A gota d'água foi quando ele me deu um muro na cabeça. Eu comecei a te mato porque pegou a faca, eu te mato, daí eu comecei a pensar, eu vou embora. Com a filha pequena e correndo risco de vida, ela foi acolhida aqui, na Casa Viva Maria, um espaço protegido e sigiloso que existe há 26 anos em Porto Alegre. O que se faz é tirá-la daquela situação momentânea de conflito para garantir a sua integridade física e psíquica. Não só a mulher, mas os seus filhos também que estejam em situação de violência. A maioria das mulheres chega aqui com os filhos só com a roupa do corpo e o boletim de ocorrência nas mãos. São obrigadas a deixar uma vida inteira para trás. Depois que entram na casa, a violência tem que ficar lá do lado de fora. Para isso, elas reaprendem algumas regras de convivência. Uma delas é nunca revelar o endereço do abrigo para ninguém. Outra regra é manter o celular desligado. Com a tecnologia que tem os celulares, é uma forma que ele pode achar, né, com rastreador, e aí coloca em risco as outras mulheres e até os funcionários. Durante os 3 meses que podem ficar na casa, elas vão sendo incentivadas a reorganizar a própria vida. Recebem alimentação, encaminhamento para emprego e são orientadas a se manter longe do agressor. Existe o ciclo da violência, em que tem a fase de tensão, a fase da agressão e depois a tentativa de lua de mel. E aí nós trabalhamos com as mulheres justamente para que se consiga mostrar para elas que isso é um ciclo, que o arrependimento é uma coisa que não vai se efetivar, e da importância delas poderem romper esse ciclo. O abrigo, mantido com recursos da prefeitura, já ajudou quase 2.500 mulheres. A Gisiele é uma delas. Hoje ela mora com o filho, trabalha, estuda e dá força para quem quer se livrar da rotina de violência. Que elas não podem perder a esperança, porque estando lá não é uma prisão, é uma forma de elas poderem se libertar, porque se elas estão ali, porque alguma coisa aconteceu na vida delas. E se elas ter certeza e confiar no potencial delas, elas conseguem ir muito longe. A inteligência artificial está revolucionando os exames de imagens em hospitais de São Paulo e de Goiás. Resultados quase imediatos aumentam a precisão e podem significar a diferença entre a vida e a morte. Motorista bate com um carro e, levado ao hospital, precisa passar por uma tomografia. Essa é a rotina no atendimento a acidentados.
Rotineira também, infelizmente, é a espera pelo resultado. Os exames precisam ser analisados para se conhecer a extensão das lesões. Em vários hospitais, as imagens são enviadas para centrais como esta, que reúnem especialistas de todas as áreas. Essa empresa emite laudos à distância para mais de 80 unidades de saúde de São Paulo e Goiás. Para as tomografias de crânio, os radiologistas contam com o auxílio de uma tecnologia trazida de Israel. Essa é a tela que um radiologista normalmente vê. Ele precisa buscar, às vezes em centenas de imagens, nesse caso aqui do cérebro de um paciente, as possíveis lesões para emitir um laudo, para que depois o hospital dê continuidade no tratamento. Agora esse radiologista tem a ajuda do computador. A máquina indica as áreas potencialmente com problema. Elas são marcadas com essas setinhas, que garantem agilidade no diagnóstico e um índice de acerto de até 90%. O que o programa encontra precisa ser confirmado por um profissional. E como são dezenas de exames na fila, o algoritmo emite um alerta de prioridade para aqueles em que uma lesão é detectada. Assim, o tempo de análise dos casos mais urgentes cai de até 4 horas para menos de 30 minutos. Esse ganho de tempo significa o quê para aquele paciente? Isso aí vai significar muitas vezes a diferença entre saúde ou sequela, ou mesmo a diferença entre a vida e a morte desse paciente. Diversos programas estão sendo testados para revelar outras doenças dentro do conceito de telemedicina. O novo Código de Ética Médica já prevê o uso de tecnologias assim, sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Mas a última resolução do Conselho sobre o assunto é de 2002. As universidades se preparam a passos lentos para essas novas ferramentas. Segundo este professor da USP, das mais de 300 faculdades de medicina do país, apenas 5 oferecem cadeiras de telemedicina para ensinar e acabar com a desconfiança dos futuros médicos. Não existe uma discordância telemedicina e medicina, só existe uma, medicina. E a medicina, ela tem o recurso da telemedicina para se aproximar mais dos pacientes. Esse é o ponto fundamental. Um projeto pioneiro no Brasil está tirando toneladas de lixo que iam para aterros sanitários e transformando o material em combustível. Estamos em uma empresa de Sorocaba, interior de São Paulo, que recolhe lixo de 800 indústrias e separa tudo que pode ser reaproveitado: papelão, plástico, metais, embalagens. Tudo o que não tem condição de ser reciclado vai para outra área do galpão. Numa situação comum, um material assim iria para um aterro. Agora imagine o espaço que só isso aqui já ia ocupar embaixo da terra. Mas aqui, mesmo que não pode ser reaproveitado, tem um valor, tem uma utilidade. Os materiais são triturados e secos e viram esse resíduo aqui, que está pronto para gerar energia. É o chamado CDR, o combustível derivado de resíduos. A empresa tritura 200 toneladas destes resíduos por dia e leva tudo para uma das maiores fábricas de cimento do país, em Salto de Pirapora. É a primeira indústria do Brasil que aproveita este tipo de material. Ele é incinerado e gera energia nos fornos para a fabricação do cimento. Aqui também são usados os resíduos de empresas que recolhem lixo em 40 cidades do interior de São Paulo. Com isso, a indústria já conseguiu substituir 30% de um composto derivado de petróleo, que antes era o único combustível usado. A estimativa é aproveitar este ano 65 mil toneladas do combustível alternativo, que reduz a emissão de gases que causam o efeito estufa. Cada 1 tonelada de CDR eu reduzo 1,2 toneladas de emissão de CO2, contando tanto a parte da substituição do combustível por si, mas também o que eu deixo de enviar para o aterro, que você tem a emissão do gás metano. O sistema foi licenciado pela Companhia Ambiental de São Paulo, a CETESB, que é responsável pela fiscalização do sistema de filtros, para que a queima do material não polua o ar. O potencial de geração de energia elétrica a partir dos resíduos sólidos urbanos no Brasil poderia abastecer até 3% do consumo nacional no ano. Vamos ver a previsão do tempo? Vamos lá. Hoje com a Anne Lotterman. Boa noite, Anne. O que você destaca para a gente?
Oi, Rodrigo. Olha, o temporal no Nordeste, viu? Tem aviso de chuva forte e volumosa para hoje ainda, viu, gente? No litoral do Rio Grande do Norte e também da Paraíba. E ela pode provocar alagamentos. Essa chuva se estende ao longo deste domingo e chega a Pernambuco amanhã cedo, mas fica mais forte a partir da tarde. Chamam a atenção para os acumulados de chuva nas capitais. Natal com 70 milímetros, João Pessoa com 60 milímetros e Recife 35 milímetros. É muita água. Também tem previsão de chuva, mas num volume menor em praticamente todo o norte do Brasil. Em Macapá e Boa Vista, o domingo já começa chuvoso. Em Belém, Manaus e Rio Branco, ela deve chegar a partir da tarde. E onde não chove, Anne? Olha, Rodrigo, em grande parte do Brasil, viu? Tem o tempo chuvoso de um lado, mas também tem o tempo seco do outro. E essa massa de ar seco continua forte, interferindo muito na vida de quem tem alergias e problemas respiratórios, né? Neste domingo, teremos umidade baixa, principalmente no centro-oeste e também parte do sudeste. Isso porque as frentes frias não estão conseguindo derrubar esse paredão aqui seco no sul do país. E aí, em capitais como São Paulo, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro, a umidade pode ficar em torno dos 30%, quando o ideal é 60%. Tempo firme também em Cuiabá, Porto Velho, Palmas e Teresina e chuva de Vitória, passando por todo o litoral do Nordeste até Rio Branco. E também nessa faixa na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Os gaúchos de Uruguaiana, Bagé e Pelotas vão precisar de guarda-chuva neste domingo. E para quem tem voo programado para amanhã cedinho, Rio de Janeiro e São Paulo tem previsão de névoa e nevoeiro, que pode interferir aí no funcionamento dos aeroportos. Bom domingo para todos. Para você também. Obrigado e boa noite, viu? Boa noite. Em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, bombeiros e voluntários seguem a busca por 2 irmãos desaparecidos depois de um deslizamento na quinta-feira. Hoje a chuva deu uma trégua, o que facilitou o trabalho dos bombeiros. Essa operação é feita com muito cuidado e continua, inclusive, agora à noite. O deslizamento atingiu 3 casas. Ao todo, 7 pessoas morreram em consequência das chuvas. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo do jornalista Clóvis Rossi. Sobre o caixão, a bandeira do Palmeiras e uma faixa do Barcelona, 2 paixões do jornalista. Clóvis Rossi morreu ontem em casa, aos 76 anos. Ele se recuperava de um infarte sofrido há uma semana. A maior parte da carreira foi na Folha de São Paulo, onde nos últimos tempos tinha uma coluna de assuntos internacionais. A mulher, com quem foi casado por 50 anos, e as filhas se despediram com pétalas de rosa. E morreu neste sábado, aos 96 anos, o diretor italiano de cinema, teatro e ópera, Franco Zeffirelli. Muito mais reconhecido fora da Itália, Franco Zeffirelli, que amava o cinema, o teatro e a ópera na mesma intensidade, se sentia pouco valorizado no seu país. Por ser anticomunista, ninguém me homenageava, dizia ele. Filho ilegítimo, Zeffirelli começou no cinema como assistente e cenógrafo de Luchino Visconti. Com Visconti, Zeffirelli viveu um romance tumultuado, numa época em que poucos assumiam a homossexualidade. No cinema, os seus filmes, inspirados em William Shakespeare, foram vistos por multidões, como Romeu e Julieta, que ganhou os Oscars de fotografia e de figurino. E A Megera Domada, com Elizabeth Taylor e Richard Burton, indicado aos Oscars de figurino e de direção de arte. A atmosfera e os figurinos de época eram grandes protagonistas na sua criação. As suas peças de teatro, também com texto de Shakespeare, deram a ele o título de Sir, oferecido pela rainha da Inglaterra. Católico, crescido com os princípios franciscanos, em 1971, Zeffirelli rodou Irmão Sol e Irmã Lua, dedicado a São Francisco de Assis e Santa Clara. Mais de 40 anos depois, em 2014, escreveu um livro sobre o Papa Francisco. As suas montagens de ópera foram vistas nos 5 continentes.
O seu último trabalho, Uma Nova La Traviata, vai estrear na semana que vem no Festival Lírico de Verona. Aos 90 anos, Zeffirelli disse que não queria parar e que havia ideias para mais um século. O jornal Corriere della Sera publicou uma conversa com Zeffirelli de poucos meses atrás. Aos 96 anos, ele confessou ter medo da morte. Medo de não ver mais a beleza que incentivou a sua obra e que fez dele um dos diretores mais importantes do mundo. Franco Zeffirelli será velado em Roma e enterrado em Florença, onde nasceu. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro ameaça demitir o presidente do BNDES, Joaquim Levy. E a catedral mais famosa do mundo recebe a primeira missa depois do incêndio. O ex-senador Jim Argelo, que foi do PTB, saiu da prisão ontem. Ele foi beneficiado pelo indulto de Natal editado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017. Jim Argelo tinha sido condenado na Lava Jato a 11 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e estava preso no Paraná desde 2016. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou demitir o presidente do BNDES, Joaquim Levy, por causa da nomeação de um diretor do banco. Quando estava saindo do Palácio da Alvorada para um compromisso, o presidente parou para conversar com jornalistas e, sem ser questionado, falou sobre o presidente do BNDES. O Levy nomeou o Marcos Pinto para uma função do BNDES. Eu já estou por aqui com o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levy, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal àquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo. Ele vai cair então? Não sei. Deu uma ordem para ele segunda-feira. O advogado Marcos Pinto Barbosa foi nomeado diretor da área de mercado de capitais do BNDES, que cuida de investimentos da Bandespar. Ligado ao PT, ele já foi chefe de gabinete no banco, no governo Lula. Depois, foi diretor da Comissão de Valores Mobiliários, também no governo do petista. O próprio Joaquim Levy foi secretário do Tesouro na gestão de Antônio Palocci, no governo Lula, e ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff. Assim que deu o ultimato a Joaquim Levy, Bolsonaro ligou para o ministro da Economia, Paulo Guedes, comunicando o fato. Afinal, foi Guedes quem indicou Joaquim Levy para o comando do BNDES. O presidente Bolsonaro deu até segunda-feira para Levy demitir o assessor. Até agora, tanto o presidente do BNDES quanto Marcos Pinto passaram o dia em silêncio. Não se manifestaram sobre as declarações. No fim do dia, Paulo Guedes disse ao blog do jornalista Gerson Camarote, no G1, que entende o que chamou de angústia do presidente Bolsonaro. Segundo Guedes, é natural ele se sentir agredido, uma vez que Levy escolheu nomes ligados ao PT para levar para o BNDES. O BNDES não quis se manifestar. O site Intercept publicou novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. No diálogo, segundo o Intercept, enquanto julgava o ex-presidente Lula, Moro sugere ao Ministério Público a publicação de uma nota oficial contra a defesa do ex-presidente. Segundo o site, este pedido seria mais uma evidência de que Moro atuava como uma espécie de coordenador informal da acusação no processo do triplex do Guarujá e que estaria sugerindo estratégias para que os procuradores realizassem uma campanha pública contra o próprio réu que ele julgava. A troca de mensagens começa em 10 de maio de 2017, dia em que Lula foi ouvido por Moro pela primeira vez no processo do triplex. O site relembra que, após o julgamento, Lula fez um pronunciamento. Por 11 minutos, atacou a Lava Jato, o Jornal Nacional e o então juiz Sérgio Moro. Depois de tomar conhecimento de uma entrevista coletiva da defesa de Lula, segundo o Intercept, Moro teria encaminhado as seguintes mensagens ao procurador Santos Lima. Moro: talvez vocês devessem amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento, com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele. Porque a defesa já fez o showzinho dela. Santos Lima: podemos fazer, vou conversar com o pessoal.
Em seguida, segundo o site, Santos Lima, que viajaria para Pernambuco no dia seguinte, conversa no grupo da assessoria de imprensa do MP. Santos Lima: será que não dá para arranjar uma entrevista com alguém da Globo em Recife amanhã sobre a audiência de hoje? A assessoria não achou boa a sugestão. Depois, segundo o Intercept, Santos Lima encaminha sua conversa com Moro para o procurador Deltan Dallagnol, que responde em um grupo que reúne integrantes do Ministério Público. Deltan: então temos que avaliar os seguintes pontos. 1. Trazer conforto para o juízo e assumir o protagonismo para deixá-lo mais protegido e tirar ele um pouco do foco. 2. Contrabalancear o show da defesa. Esses seriam porquês para avaliarmos, porque ninguém tem certeza. O quê seria apontar as contradições do depoimento. E o formato, concordo, teria que ser uma nota para proteger e diminuir riscos. O JN vai explorar isso amanhã ainda. Se for para fazer, teríamos que trabalhar intensamente nisso durante o dia, para soltar até lá por 16 horas. Segundo o Intercept, Dallagnol também encaminha mensagem para um grupo de assessores de imprensa do MP, cogitando a possibilidade de produzir a nota sobre o depoimento de Lula. Caros, mantenham avaliando a repercussão de hora em hora, sempre que possível, em especial verificando se está sendo positiva ou negativa e se a mídia está explorando as contradições e evasivas. As razões para eventual manifestação são: A. Contrabalancear as manifestações da defesa. Vejo com normalidade fazer isso. Nos outros casos, não houve isso. B. Tirar um pouco o foco do juiz, que foi capa das revistas, de modo inadequado. O Intercept afirma que os procuradores, acatando a sugestão de Moro, distribuíram uma nota à imprensa, repercutida por Folha de São Paulo, Estadão, Jovem Pan e todos os principais veículos e agências do país. As notícias são centradas justamente na palavra desejada pelo juiz: contradições. O Intercept, que citou 3 vezes em sua publicação o Jornal Nacional, não destacou o fato de que o JN não deu uma linha sequer da nota dos procuradores, embora fosse absolutamente legítimo publicá-la. O JN limitou-se a divulgar trechos do depoimento do ex-presidente Lula sem comentá-los. Hoje de manhã, o Ministério da Justiça divulgou uma nota em nome do ministro Sérgio Moro. A nota diz que o ministro não reconhece a autenticidade e não comentará supostas mensagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers, que podem ter sido adulteradas e editadas. Ainda segundo a nota, reitera-se a necessidade de que o suposto material obtido de maneira criminosa seja apresentado à autoridade independente para que sua integridade seja certificada. O ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, numa publicação feita em rede social ontem, diz que desconhece completamente as mensagens citadas supostamente obtidas por meio de reconhecidamente criminoso. Ao se referir ao Intercept, Santos Lima disse, abre aspas, que o órgão jornalístico, fecha aspas, deve uma explicação de como teve acesso a esse material de origem criminosa e quais foram as medidas que tomou para ter certeza da veracidade, integridade e ausência de manipulação do material. O ex-procurador Santos Lima disse ainda que gostaria de saber se os meios eletrônicos pelos quais esse material foi recebido foram entregues para a perícia da Polícia Federal, tanto para verificar possíveis manipulações quanto para identificar a origem do crime. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no Paraná, reafirmou a nota divulgada na última quarta-feira. Nela, o Ministério Público Federal diz que as investidas criminosas contra celulares de autoridades de diferentes instituições da República continuam a ocorrer com o claro objetivo de atacar a operação. E que uma informação conseguida por hackeamento levanta dúvidas inafastáveis quanto à autenticidade, o que, segundo os procuradores, também dará vazão à divulgação de fake news. A nota diz ainda que é necessário não apenas identificar e responsabilizar o hacker, mas também os mandantes e aqueles que objetivam se beneficiar desses crimes a partir de uma ação orquestrada contra a Lava Jato. Também em nota, os advogados de Lula disseram que as novas mensagens reveladas ontem pelo Intercept afastam qualquer dúvida de que o ex-juiz Sérgio Moro jamais teve um olhar imparcial em relação ao ex-presidente. E mostram ainda, segundo a nota, o patrocínio estatal de uma perseguição pessoal e profissional, respectivamente, ao ex-presidente e aos advogados por ele constituídos.
A nota diz ainda que é inimaginável, dentro de um Estado de Direito, que o Estado juiz e o Estado acusador se unam em um bloco monolítico para atacar o acusado e seus advogados com o objetivo de impor condenações à pessoa que sabem não ter praticado qualquer crime. E hoje o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o ministro Sérgio Moro. Foi na conversa com jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente disse que Moro foi o responsável por mudar o rumo do combate à corrupção no país, mas afirmou também que só confia 100% no pai e na mãe. Se o ministro Moro cometeu uma ilegalidade, isso não abala a credibilidade dele como ministro da Justiça? Quanto à minha pessoa, zero. Teve um crime de invadir o telefone de um caboclo lá. E outra, tem programa que eu tive acesso de você forjar a conversa. E ponto final. Agora, o que interessa? O Moro foi o responsável, não por botar um ponto final, né? Mas por buscar uma inflexão na questão da corrupção e diminuí-la drasticamente. E mais importante que tudo isso, livrou o Brasil de mergulhar numa situação semelhante à Venezuela, onde o que estaria em risco, em jogo, não era nem o nosso patrimônio, era a nossa liberdade. Eu não sei das particularidades da vida do Moro. Eu não frequento a casa dele, não frequento a minha casa, por questão até de local onde moram nossas famílias, né? Mas mesmo assim, meu pai dizia para mim, confie 100% só em mim e minha mãe. Amanhã, o Fantástico conta a história do aplicativo de troca de mensagens que está no centro da política brasileira. A gente vai mostrar a vida exótica do milionário que criou o Telegram. Ele é russo, mas é inimigo do líder Vladimir Putin e passou anos vagando pelo mundo sem endereço fixo, porque não se sentia seguro na Rússia. E os especialistas analisam como as mensagens das autoridades estão vazando. O caso do ator Rafael Miguel, assassinado junto com os pais em São Paulo. Ele morreu no seu colo? No meu braço. A gente queria mais, a gente tinha planos. Fraude na educação. Não é muita coincidência um boletim com notas idênticas para todas as matérias? Pior, essa foi a mesma nota que o estudante tirou na prova do ENAD. Foi tudo armado para as faculdades se darem bem no exame que avalia o ensino superior no Brasil. Para onde está indo parte do dinheiro que deveria ser usado no atendimento básico ao indígena brasileiro? 5 milhões de reais do contrato, foi possível identificar que 2,5 milhões de reais foram desviados. Esse carro não é um carro qualquer, é um carro com 1 milhão de quilômetros rodados. O senhor documentou cada centímetro. Qualquer coisinha que eu gastava, eu marcava. E marco até hoje. É curioso, né? É fantástico, às 9 da noite, depois de Uruguai e Equador. Nosso domingo juntos. A líder de Hong Kong, Carrie Lam, decidiu adiar indefinidamente a votação de um projeto de lei que permite extradições para a China continental. O projeto de lei vale para 7 milhões de habitantes da ex-colônia britânica e também para cidadãos estrangeiros e chineses. Ao longo da semana, mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas em protestos, reprimidos com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Políticos pró-democracia disseram que a suspensão do projeto não é suficiente e exigem que ele seja abandonado por completo. O arcebispo de Paris celebrou neste sábado a primeira missa na Catedral de Notre-Dame depois do incêndio em abril. Somente 30 pessoas, a maioria padres, participaram da celebração. Todos tiveram que usar capacetes por razões de segurança. A missa foi numa capela, ao fundo da catedral, um dos locais não afetados pelas chamas. Os trabalhos de reforço e estabilização da estrutura da Notre-Dame devem durar ainda algumas semanas, antes de começar o projeto de restauração. Aqui no Brasil, milhares de fiéis se preparam para a romaria em homenagem ao padre Donizete, que vai ser beatificado pelo Vaticano. Os peregrinos chegam à cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, atraídos pela fama de milagreiro do padre Donizete. Cada vez que eu venho, eu recebo mais e mais graças. O primeiro milagre foi reconhecido pelo Vaticano em abril, a cura deste garoto que tinha um problema nos pés. Ainda falta a cerimônia para oficializar a beatificação, mas para os fiéis, ele já é um beato. Agora que o padre Donizete virou um beato, eu vou pedir mais graças para ele, sobre a minha família, proteção também para mim, né? Olha a olhada. Arrepiei a emoção se indica o homem é poderoso. E tá tudo pronto para celebrar o aniversário de morte do sacerdote amanhã.
Nascido em Cássia, Minas Gerais, morreu em Tambaú no dia 16 de junho de 1961. A Marcha da Fé acontece há 43 anos, mas desta vez tem um significado especial. É a primeira romaria depois que o Vaticano anunciou que vai beatificar o padre Donizete. São esperados 45 mil fiéis, o dobro da população aqui de Tambaú. Depois que o Papa Francisco reconheceu o milagre, o ar da cidade mudou. Temos um aumento de fluxo de peregrinos que passam aqui pela nossa cidade. Depois da beatificação, tem um processo de canonização. Para isso, o Papa precisa reconhecer mais um milagre para o padre Donizete ser considerado santo. Por aqui, o que não falta é a história de quem alcançou uma graça. O Francisco sobreviveu a 4 paradas cardíacas e a uma infecção generalizada. Eu tenho certeza que foi um milagre que eu recebi. Do coração, estou dizendo, eu recebi um milagre. No Nordeste, a grande atração é a Festa de São João. A região recebe milhões de turistas nessa época do ano. A tradição ilumina as noites, enfeita o céu e transforma o mês inteiro em festa. Ai, é lindo demais! Eu amo São João! O São João do Nordeste atrai milhões de turistas. Segundo o Ministério do Turismo, apenas 3 estados devem receber mais de 6 milhões de visitantes este ano. A gente tirou férias nessa época exatamente para conhecer, que a gente vê muito pela televisão. Não há como não se hipnotizar com o espetáculo das quadrilhas. Deixa a gente apaixonada, eu fiquei arrepiada. As noites também são de festas nos arraiais com bandas e trios de forró. Tem arraial até nos lugares mais improváveis. Imagine o quanto animada é uma viagem embalada pelo autêntico forró pé de serra. É um teste de equilíbrio, claro, mas é danado de bom, viu? O Arraial Sobre Rodas é a marinete do forró, um passeio ritmado por Aracaju. Diferente de tudo que eu já andei por aí, olha que eu já viajei bastante, mas igual a marinete do forró não tem nada igual. No Nordeste é assim, dá para conhecer as cidades e cair na dança. A seguir, a gente traz os destaques da estreia do Brasil na Copa América. E a craque Marta levanta o astral da seleção feminina. Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu agora há pouco as ilhas Kermadec, na Nova Zelândia, no Pacífico Sul. O governo emitiu um alerta de tsunami. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos. Agora as notícias da Copa Feminina de Futebol. A melhor jogadora do mundo participou do treino da seleção brasileira de um jeito diferente. O tempo é curto. Então a gente sabe que a gente tem que virar essa página e agora pensar nesse jogo como o último jogo da nossa vida, né? Ele é crucial. No primeiro treino com bola, depois da derrota de virada por 3-2 para a Austrália, as titulares foram poupadas. A comissão técnica tem definido 48 horas de recuperação. Para o jogo decisivo contra a Itália, na próxima terça-feira, o técnico Vadão vai ser obrigado a fazer uma mudança no meio de campo. Formiga está suspensa com 2 cartões amarelos. Sem ela, o Brasil perde uma de suas principais referências. Talvez até por isso, mesmo sem precisar participar do treinamento, Marta fez questão de aparecer no campo. Ela sabe que é a hora de transmitir a alegria do cavaquinho. O astral ele não pode mudar, né? A gente sabe que ele é muito importante nesse momento, a gente não pode se abater. Se vencer a Itália, o Brasil avança para as oitavas de final. Com um empate, pode até terminar em segundo do grupo. E mesmo com uma derrota, ainda há chance de classificação. A vaga está nos pés delas. Mas a mensagem que vai guiar o Brasil até o jogo decisivo na terça-feira contra a Itália está na ponta dos dedos. Tá escrito o que, rainha, aí? Deixa eu ver. Continue lutando, você é mais forte do que você imagina. Toma! A Copa do Mundo Feminina teve 2 jogos hoje pelo Grupo E. A Holanda venceu Camarões por 3-1. O destaque do jogo foi o atacante Miedema, que balançou as redes 2 vezes e fez esse bonito gol aí, ó.
E o Canadá derrotou a Nova Zelândia por 2-0, gols de Fleming e Prince. Holanda e Canadá garantiram a classificação para as oitavas de final. A seleção brasileira sub-23 conquistou o título do torneio de Toulon, na França. Na final contra o Japão, Anthony abriu o placar para o Brasil. Ogawa empatou e levou a decisão para os pênaltis. Aí quem brilhou foi o goleiro Ivan, que defendeu a cobrança de Ratete. O Brasil é campeão do torneio pela 9ª vez. Agora a Copa América. O atacante Everton marcou um golaço na estreia do Brasil na competição. Depois do jogo, ele disse que se inspirou num lance de 20 anos atrás. Um escorregão e uma preocupação. No treino de hoje, o zagueiro Éder Militão deixou o campo com dores no quadril esquerdo e iniciou o tratamento. Aparentemente, nada grave. Feliz estava Gabriel Jesus. O trabalho foi no centro de treinamento do Palmeiras, clube que o revelou. Ele voltou às origens no treino de hoje, um dia depois da vitória sobre a Bolívia. O Jesus substituiu o Firmino no jogo e teve boa participação, mas nem só de alegria foi a história de ontem. Apesar da enorme diferença técnica entre os times, o Brasil passou em branco no primeiro tempo e foi para o vestiário sob vaias. Claro que sente. Claro que sente, o jovem sente. O técnico sente, ele não é insensível, claro que sente. Já no início do segundo tempo, a atmosfera começaria a ficar mais leve quando o árbitro marcou o pênalti de Russino com a ajuda do VAR. Felipe Coutinho marcou. Bateu! Olha o gol! Olha o gol! E 3 minutos depois, fez mais um de cabeça. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Faltava o lance mais bonito do jogo. Quando substituiu David Neres, Everton teria pouco mais de 10 minutos em campo. Era o suficiente. Bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golaço de um jogador do Grêmio, que entrou nos minutos finais, na estreia de uma Copa América. Exatamente como há 20 anos, contra a Venezuela. E quem não lembra o que o estreante Ronaldinho Gaúcho fez? Ontem, horas antes da partida, Everton tinha buscado inspiração na internet. Você viu o vídeo hoje? Eu vi hoje, eu sigo ele lá na rede social, ele acabou postando. Até algumas pessoas me marcaram na publicação, dizendo que eu também faria um gol. Eu fiquei muito feliz aí pelo apoio e pude fazer um gol também. A Copa América teve 2 jogos hoje. Pelo Grupo do Brasil, na Arena do Grêmio, Peru e Venezuela empataram em 0-0. Na Fonte Nova, Argentina e Colômbia jogaram pelo Grupo B. Martínez cortou para a direita e fez um golaço. Colômbia 1-0. Zapata completou de primeira e garantiu a vitória da Colômbia 2-0. Amanhã tem a estreia do maior campeão da Copa América. O Uruguai vai enfrentar o Equador no Mineirão às 7h com transmissão da Globo. Ele é uma das estrelas desta Copa América. Craque do Barcelona e maior artilheiro da história da seleção uruguaia com 56 gols. Luis Soares está de volta ao Brasil. Foi aqui que ele viveu a maior polêmica da carreira, a mordida no italiano Chiellini na Copa do Mundo de 2014. Na época, Luizito foi punido, ficou de fora do restante da Copa e foi suspenso por 4 meses. Ele disse que voltar a jogar um torneio pelo Uruguai é o que mais o deixa feliz, não importa se no Brasil ou em qualquer outro lugar. Soares acabou de se recuperar de uma lesão no joelho direito. Foi o último a se apresentar e não se sabe se aguenta jogar 90 minutos. Ele terá a companhia de Cavani. O atacante do PSG da França é outra estrela da competição. O Uruguai é um dos favoritos. É o país que mais venceu a Copa América, com 15 títulos. A estreia dos uruguaios será aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Equador, que também tem um goleador como destaque. Ener Valencia. Ele tem 28 gols pelo Equador. Está a 3 de se tornar o maior artilheiro da história da seleção. Ele disse que não pensa nisso, pensa em fazer coisas importantes e espera ganhar essa Copa América. Seria um feito inédito. O Equador nunca venceu o torneio e vive uma fase de reconstrução depois de ficar fora da última Copa do Mundo.
No que depender da sede dos artilheiros, tem tudo para ser um jogo de muitos gols. Amanhã, o Esporte Espetacular vai relembrar grandes conquistas do Brasil na Copa América. Boa noite. Amanhã vamos contar a história das 4 Copas Américas que o Brasil ganhou em casa. Uma relíquia, a camisa branca dos primeiros títulos da seleção. Pode ser que tenha até mais de 100 anos. E a quebra de um jejum no Maracanã. Olha o cruzamento para Romário! Aquela geração sabia que tinha que acontecer alguma coisa importante para que a gente pudesse ficar marcado na história do futebol brasileiro. A Copa do Mundo Feminina bate recorde de público na França, atrai cada vez mais torcida no Brasil e levanta a pergunta: por que as mulheres recebem tão menos que os homens no futebol? Aqui nos Estados Unidos, a discrepância nos pagamentos foi parar na justiça. Tem também a finalíssima da Batalha dos Craques. Será que alguém vai bater o invicto Ricardinho? O Jornal Nacional termina aqui. Um bom domingo para vocês. Boa noite e um ótimo domingo para você.